Fios de tração. Deus me livre que eu nunca faria isso. Você também pensa assim? Então talvez esse vídeo seja para você. Eu sou a doutora Emily Cova, trabalho com estética médica avançada e administração do envelhecimento. E vim talvez tirar da sua cabeça alguns mitos que bloqueiam esse seu desejo de rejuvenescimento e embelezamento. Os fios de tração surgiram há muito tempo atrás, através dos fios roxo, fios de ouro, que eram fios grosseiros, aplicados com o paciente acordado, como se fosse uma pequena cirurgia plástica, mas sem o profissional estar vendo ali o que estava fazendo. Eles, por serem inertes, eles não interagiam com o nosso tecido. Eles tinham uma durabilidade muito curta e era como se tivesse apenas o efeito de tração. Ou seja, eram passados fios grossos, rígidos, que puxavam a estrutura para cima, mas com a mímica, com a atividade física, ao longo de muito pouco tempo, acabava o tecido cedendo e caindo novamente e o fio ficando lá, não sendo absorvido. A medicina foi evoluindo, trazendo substâncias cada vez melhores, biocompatíveis, ou seja, compatíveis com o nosso tecido, e que não seria mais inerte, teria que ter um benefício também da própria substância do fio. Foi aí que foi surgindo os fios de polidioxanona, que é o PDO, os fios de ácido lático, que é o Silhouette. Hoje no mercado tem diversas opções disponíveis para a gente. E eles não só têm o efeito de tracionar, não só têm as garrinhas que suspendem o tecido, mas eles são absorvidos, eles são degradados pelo organismo. E nesse processo de degradação, há bioestimulação. Então, a maioria dos fios que a gente utiliza para tração são feitos da mesma substância química que vocês conhecem de outros bioestimuladores. Então, no processo de degradação, a pele vai depositando colágeno ao longo daquele fio passado e a face vai contraindo, vai retraindo na direção que a gente passou o fio. Quando o paciente tem uma flacidez moderada a intensa, que já tem uma queda muito importante das estruturas e inclusive já tem excesso, já é tanta flacidez que tem muita pele sobrando naquele tecido, aí é uma indicação de ritidoplastia. É muito difícil a gente, por mais procedimentos que a gente associe, retrair, diminuir tanta pele excedente. Mas muitas vezes o processo de envelhecimento se inicia de forma sutil, com uma leve flacidez, com uma leve pitose. Dá uma olhadinha aí que eu tenho explicando como é que a gente envelhece, como é que nossa face envelhece, para que vocês entendam por que as estruturas caem. Então, o processo de envelhecimento inicial, onde vai caindo as estruturas vão pesando, muitas vezes só bioestimulador que tem um efeito de cola não vai fazer com que essa pele, essas estruturas sejam tracionadas para cima. Em situações iniciais, onde não tem um comprometimento de envelhecimento tão importante, onde não tem uma queda tão exuberante, talvez não seja o momento mais adequado, não seja o momento ideal de se submeter a uma cirurgia ainda. Por isso que os procedimentos axilares vêm evoluindo cada vez mais para retardar procedimentos mais invasivos. E o fio é um aliado muito interessante quando a gente deseja tracionar os tecidos para cima. Como que ele funciona? Não existe corte, não existe ponto, não é um procedimento cirúrgico. A gente avalia quais os tecidos que a gente quer tracionar e qual é o melhor vetor de tração. É para cá que a gente quer tracionar o tecido? É para cá? Ele também pode ser usado na região submentoniana, inclusive corporal. A gente pode fazer trações de pequenos tecidos no umbigo, na coxa. Esse é assunto para um outro episódio. Considerando a face,
Voltando, recapitulando a face, quando a gente quer tracionar esses tecidos, sim, uma excelente opção são os fios de tração. Cada marca, cada laboratório, cada substância química vende uma forma o fio. O interessante é que, independente deles, todos têm pequenas estruturas ao longo do próprio fio que vão agarrar no tecido e quando a gente estica, suspende todas as estruturas. Essa suspensão, ela é fixada em pontos estratégicos da face para que a gente tracione e aquele tecido sustente. Mas, da mesma forma que eu expliquei dos fios anteriores, sim, a mímica, o envelhecimento, a atividade física, a forma que a gente dorme, pode tracionar um pouquinho de volta para baixo. A gente não pode esquecer que o processo de envelhecimento não é interrompido. A gente não consegue dar um pause no relógio enquanto a gente está fazendo todos os nossos tratamentos anti-envelhecimento. Paralelo a todo o investimento que a gente faz na combinação inteligente de procedimentos e tratamentos realizados no consultório, o nosso organismo continua envelhecendo. A gravidade continua agindo, as coisas ao nosso redor continuam impactando e agregando envelhecimento ao nosso rosto. Mas voltando propriamente dito ao fio, como que ele funciona? A gente passa o fio, essas garrinhas agarram, não é na pele, é naquela gordurinha que tem logo abaixo da pele. E a tração desse fio faz com que os tecidos suspendam. Não deve ser o primeiro procedimento que a gente vai indicar para tracionar os tecidos, porque todo tecido que caiu, todo tecido que cedeu, está flácido, não está com uma qualidade muito boa, está envelhecido. Então, a gente precisa melhorar aquela qualidade da pele de uma forma global. A gente precisa rejuvenescer, hidratar, bioestimular todo o seu conjunto para, eu sempre chamo para os meus pacientes que é a cereja do bolo, para depois a gente fazer um refinamento de forma inteligente com aquele tecido que, se levemente tracionado, vai ter um impacto envelhecedor e rejuvenescedor muito importante. Agora, vamos para as principais dúvidas que os pacientes me trazem aqui no consultório. Dor. A dor dentro do procedimento é praticamente ausente. A gente faz todo o tratamento, todo o procedimento sob anestesia local e o paciente faz acordado de uma forma extremamente confortável. Entretanto, como o fiozinho deu uma beliscadinha naquele tecido para tracionar, a depender do movimento que você faça, a depender da atividade física que você realize, a depender daquela expressão mais exuberante, possa ser que você dê uma tracionada nesse fio e você tenha uma sensaçãozinha de pequeno beliscão. Ela é rápida, ela é autolimitada e geralmente quando ela acontece por um comportamento inadequado do paciente, ela acontece dentro dos primeiros 30 dias. Depois de 30 dias, aquela substância já colou no tecido, então ela não é mobilizada, tracionada tão facilmente. Além da dor, é importante que quando você for, acho que agora já está no meu momento de fio. Estou entendido o que ele é capaz, tirei alguns mitos da minha cabeça, mas não é um procedimento que a gente vai ali no consultório, faz e volta para trabalhar como se nada tivesse acontecido. A maioria dos casos a gente tem que colocar um micropore, como se fosse uma bandagem, para blindar aquela área, para proteger aquela área que a gente fez o procedimento e auxiliar que aquele fio fique quietinho ali no local. Às vezes o paciente não quer trabalhar, não quer sair com a região microporada, então é importante que você que deseja fazer o fio saiba disso. Atividade física, ida ao odontologista, decúbito, deitar de lado, são as 3 principais situações que precisam ser evitadas nos primeiros 15, 30 dias, porque todas elas remetem grandes trações na face, além de provocar um pouquinho de desconforto doloroso. Possa ser que não é que o fio vai sair do lugar, é que o tecido vai desgarrar daquelas finas, daquelas estruturas
que fez a tração para cima. Então, na verdade, são cuidados que sim, dá para você continuar as suas atividades laborativas, as coisas de dentro de casa, o trabalho dá. Mas eu acredito que seja um procedimento que precise de um pouquinho de planejamento. Então, gente, utilizem o fio quando for indicado pelo médico que está cuidando de você. Não tenham medo de realizar esse procedimento, porque ele sim, bem feito, ele é eficaz. Só para terminar, os pacientes que eu recebo que já fizeram fios de tração, alguns deles vêm referindo ineficácia, como se não tivesse adiantado nada. Isso é possível, Emily? Sim, é possível. Por quê? Porque ou ele não foi bem planejado, bem realizado, ou a pele é muito pesada e foram passados poucos fios. Imagina se eu quero içar uma mesa lá fora da minha janela. Uma mesa de 3 metros de largura que pesa 300 quilos. Quantos rapazes, quantas pessoas eu ia precisar para suspender essa mesa? 1, 2? Com fio é mais ou menos a mesma coisa. Quanto mais queda, quanto mais pitose, quanto mais volume pesado, mais necessidade de a gente passar mais fios para que a gente distribua esse peso com estruturas e a gente consiga realmente fazer a tração. Então, geralmente, a pouca eficácia do fio é quando o tecido está muito flácido, não foi cuidado previamente, é quando ele foi mal indicado. Às vezes tem pacientes que desejam fazer fio, eu digo, não está na hora, ou o fio não tem indicação para você, ou quando foi colocado uma quantidade muito pequena para a sua necessidade. Se você conhece alguém que deseja dar aquela levantadinha no rosto, que já fez outros tratamentos, mas está sentindo falta de alguma coisa a mais, talvez essa pessoa se beneficie da realização dos fios de tração. Eu espero ter esclarecido para vocês. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com seus amigos, curte e se inscreve, marca aí o sininho para que sempre que a gente tenha o conteúdo aqui no ar, a gente consiga esclarecer de uma forma muito verdadeira para vocês que consomem e que gostam do autocuidado, que se sentem mais felizes cuidando de si mesmos.